No episódio anterior, contamos a trajetória do Império Austro-Húngaro. Mostramos como o arquiduque Francisco Ferdinando tornou-se herdeiro do trono de seu tio, o imperador Francisco José I da Áustria. Explicamos sobre os grupos extremistas que estavam sendo formados com o intuito de frear o Império Austro-Húngaro, com especial destaque ao Mão Negra, organização responsável pelo atentado. Mostramos como Kabrinović e Gavrilo Princip, mesmo que de forma improvisada, executaram o plano de assassinar Francisco Ferdinando e sua esposa. Se você não viu o primeiro episódio, recomendamos que assista antes de continuar. Clique no card que está aparecendo aqui em cima ou no link que está na descrição do vídeo. Hoje, vamos saber as reais consequências deste assassinato, a crise de julho e as tensões diplomáticas entre os impérios, até chegarmos ao primeiro confronto da guerra, entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Já vai deixando seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Léo Monteiro, e a partir de agora você vai saber a história de tudo. A crise de julho. Após o assassinato de Ferdinando, uma crise diplomática se instaurou na Europa chamada Crise de Julho. As principais potências europeias encontraram dificuldades em dialogar. O clima estava tenso e a pressão do imperador austro-húngaro era grande sobre o reino da Sérvia. Francisco José I da Áustria, então imperador austro-húngaro, articulou com seus aliados e tentava a todo custo iniciar um ataque à Sérvia. A Áustria-Hungria tentava o diálogo com a Alemanha, Rússia, França e Grã-Bretanha. Eles acreditavam, e com razão, que integrantes da Mão Negra estavam envolvidos no assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e queriam acabar com a interferência sérvia na Bósnia. A guerra seria a melhor forma de conseguir isso. No entanto, não haviam provas de envolvimento sérvio. Já estou cansado da intervenção da Sérvia na Bósnia. O que eles estão pensando? Temos que dar uma resposta à altura e a única resposta que eu enxergo adequada é a guerra. Faça contato com nossos vizinhos da Europa, principalmente com a Alemanha. Preciso saber quem estará do nosso lado. O ultimato. Em 23 de julho, a Áustria entregou um ultimato à Sérvia, listando 10 exigências que deveriam ser cumpridas para evitar a invasão, mas sabiam que seria impossível o reino da Sérvia aceitar tais exigências. A intenção era ter um motivo para o ataque e ainda culpar o reino da Sérvia por isso. Através de uma carta, o Império Austro-Húngaro determinou que o reino da Sérvia tomassem as seguintes providências: suprimir qualquer publicação que incite o ódio e a desobediência à monarquia austríaca. Dissolver imediatamente as sociedades engajadas na propaganda anti-Áustria. Eliminar de instituições públicas sérvias quaisquer aspectos que sirvam para fomentar a propaganda anti-Áustria. Remover do serviço militar todos os oficiais ligados à propaganda anti-Áustria, e fornecer seus nomes e dados ao governo austro-húngaro. Aceitar a colaboração de organizações do governo austro-húngaro na supressão de movimentos subversivos direcionados contra a integridade territorial da monarquia. Iniciar uma investigação judicial contra os cúmplices da conspiração de 28 de junho, que estão em território sérvio, com órgãos delegados pelo governo austro-húngaro fazendo parte da investigação. Prender imediatamente o major Vojislav Tanković e o oficial sérvio Milo Ciganović, comprometidos pelas investigações preliminares empreendidas pela Áustria-Hungria. Providenciar por meio de efetivas medidas a cooperação da Sérvia contra o tráfico ilegal de armas e explosivos através da fronteira. Fornecer à Áustria-Hungria explicações sobre declarações de altos oficiais sérvios tanto na Sérvia quanto no exterior, que expressaram hostilidades para com a Áustria-Hungria. E notificar a Áustria-Hungria sem demora a execução dessas medidas. O governo sérvio aceitou todas as condições do ultimato, exceto a condição de suprimir os tais elementos subversivos na Sérvia e incluir a Áustria-Hungria na investigação judicial sobre o assassinato de Francisco Ferdinando, o que a Sérvia afirmou ser uma violação de sua soberania. Era a desculpa que faltava para os austríacos declararem guerra à Sérvia. Então, em 28 de julho de 1914 os austríacos mobilizaram suas tropas. No dia seguinte a guerra foi declarada.
Rússia, a defensora da Sérvia. A Rússia mantinha laços estreitos com a Sérvia e a Alemanha com o Império Austro-Húngaro naquela época. Nicolau II, então imperador da Rússia, chegou a apelar para o imperador da Alemanha, Guilherme II, que intermediasse junto aos austríacos o fim do embate. O curioso é que Nicolau II e Guilherme II eram primos e muito amigos, mas uma guerra os tornariam rivais, já que estavam em lados opostos naquela situação. Nicolau II considerava a invasão da Sérvia pelo Império Austro-Húngaro uma guerra vergonhosa declarada contra uma nação fraca. Além disso, Nicolau estava sendo pressionado a defender a Sérvia em caso de invasão. Guilherme, por sua vez, dava razão ao Império Austro-Húngaro e aconselhou Nicolau II a ficar fora da disputa que se iniciava, mantendo assim a paz entre as nações. Ambos sabiam que a intervenção da Rússia no confronto entre Áustria e Sérvia causaria um efeito dominó por toda a Europa. As alianças militares. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias, que já haviam providenciado uma grande leva de acordos militares, resolveram fazer valer os acordos assinados. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, caso uma nação fosse atacada por outra. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que era iminente. Duas grandes alianças foram formadas na Europa, a Tríplice Aliança, onde as principais forças eram a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. E a Tríplice Entente, tendo entre as principais forças a Rússia, Grã-Bretanha e França. A Itália fazia parte da Tríplice Aliança, mas se recusou a participar da guerra no início. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre a Itália, por enquanto o assunto é sobre os inícios das hostilidades na Grande Guerra e a invasão da Sérvia. A invasão da Sérvia. Depois das tentativas frustradas de pacificação entre o Reino Unido, França, Império Russo e Império Alemão para evitar o confronto, a marinha austro-húngara lança os primeiros tiros da Primeira Guerra Mundial sobre Belgrado, capital da Sérvia. O exército austro-húngaro invade o norte da Sérvia atravessando o rio Drina. É um caos total. Havia corpos para todos os lados e a indignação dos aliados da Sérvia cresceu. O Império Russo, aliado da Sérvia, não estava disposto a ver sua influência nos Balcãs comprometida por uma intervenção austríaca na região. Os Balcãs, ou Balcãs, ou ainda Península Balcânica, é um nome histórico e geográfico para designar a região sudeste da Europa que engloba a Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia, o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente europeu, a Trácia Oriental, bem como partes da Croácia, da Romênia e da Eslovênia. O termo deriva da palavra turca para montanha e faz referência à cordilheira dos Balcãs, que se estende do leste da Sérvia até ao Mar Negro. Entendeu? É com você, Léo. Como eu ia dizendo, o Império Russo, aliado dos sérvios, não estava a fim de ver sua influência nos Balcãs comprometida por uma intervenção austríaca na Sérvia. Então, mobilizou suas tropas para ajudar os sérvios. A atitude russa levou o Império Alemão, aliado da Áustria-Hungria, a reagir. Os alemães, que tinham garantido o apoio ao Império Austro-Húngaro no caso de uma eventual guerra, determinaram que o governo russo parasse a mobilização de tropas. Mas a Rússia não respondeu ao pedido. Então, em 1º de agosto de 1914 o Império Alemão declarou guerra ao Império Russo. No dia seguinte, tropas alemãs invadiram Luxemburgo. Em 3 de agosto, os alemães declaram guerra também à França e à Bélgica. Na sequência, em 4 de agosto de 1914, a Inglaterra deixou de ser neutra e declarou guerra ao Império Alemão. Em menos de 6 meses, 10 países emitiram 19 declarações de guerra e as hostilidades já haviam se estendido para além da Europa. Todos os envolvidos acreditavam que a guerra seria rápida, mas ela durou 4 anos e matou mais de 10 milhões de pessoas. Inúmeras batalhas foram travadas e causaram um enorme número de baixas. Por ser um conflito global, em algumas batalhas participaram soldados dos 5 continentes, inclusive do Brasil. Após a invasão da Sérvia, a primeira grande batalha foi a Batalha de Tenenberg, uma carnificina que terminou com milhares de mortos e feridos. Mas isso é assunto para o próximo vídeo.
Continua.